Heitor confessa para Hernan que terminar com Joana está doendo mais do que esperava. Luísa conta para Teresa que Oriana discutiu com Fernando porque queria apressar a entrega dos convites de casamento. Teresa diz a Luísa que Fernando tem razão e aconselha a cunhada a se impor diante da sua sogra. Joana aparece na mansão e avisa Teresa que vai procurar Roberto na terra dele. Ela pede que a afilhada entenda que está apaixonada por Roberto e não se importa que ele não tenha dinheiro. Arthur comenta com Fernando que ficou com vergonha pela forma que sua sogra o viu e mais uma vez diz que não se lembra do que aconteceu. Fernando oferece ajuda para Arthur e avisa que vai explicar como ele vai fazer para não ficar em dívida com ele. Rubens diz a Ida que está lutando pela guarda do seu filho apenas porque interessa ver Teresa na lama. Teresa chega em casa e é informada por Arthur que o assunto do Lua Turquesa foi resolvido. No dia seguinte, Teresa toma café com Arthur e avisa que se ele continuar bebendo vai o deixar. Arthur diz que isso não pode acontecer e jura que jamais a machucaria. Teresa diz a Arthur que não é apenas a bebida que a incomoda mas sim a sua amizade com Lúcia. Arthur diz que Lúcia está o ajudando muito nos negócios com os alemão e que os ciúmes dela são infundáveis, pois ele só tem olhos para ela. Regina comenta com Armando que se as coisas entre Teresa e Arthur não melhorar vão acabar se divorciando. Ela aconselha o marido a não depender mais de Arthur e procurar outro serviço. A Ida procura Teresa no apartamento para saber qual contador ela vai chamar para assinar a venda do Lua Turquesa a ela, seu pai e Genoveva. Teresa informa a Ida que vão escolher o contador Almaza, mas já avisa que não são para vender as ações mas sim para comprar todas elas. A Ida fica chocada com a notícia. Fernando conta à sua mãe que vai comprar o Lua Turquesa porque foi uma injustiça o que os sócios fizeram com Arthur e Teresa. Oriana questiona Fernando a quem quer agradar comprando as ações do Lua Turquesa, Arthur ou Teresa. Fernando diz para a mãe pensar o que quiser e sai a deixando sozinha. Teresa debocha de Aida e diz que além dela estar sem Paulo, sem Mariano também vai ficar sem sua mãe porque prefere brigar com ela para estar do lado do pai dela. Ela provoca Aida dizendo que ela só quer estar perto do seu pai porque sabe que ele dará mais amor ao filho de Esperança. Mariano passeia pela cidade com Aurora e aproveita para pedir uma chance para os dois. Aurora diz para Mariano que tem que pensar e demonstra que ainda se sente insegura com o amor que ele diz sentir. Roberto encontra Joana conversando com seu tio Fausto e fica muito feliz ao perceber que a amada terminou com Heitor. Ele a pede em casamento e Joana aceita encantada. Empolgado, Roberto beija Joana e os dois acabam sendo flagrados por Aurora que está vindo logo atrás com Mariano. Teresa flagra Lúcia desenhando um retrato de Arthur. Furiosa, ela parte para cima de Lúcia, lhe dá um tapa e pede que ela saia imediatamente da casa. Lúcia tenta explicar a Teresa por que desenhou o retrato de Arthur, mas ela a coloca para fora de casa. Depois de colocar Lúcia para correr, Teresa não consegue disfarçar os ciúmes e diz que Arthur é só dela. Joana conta para Aurora que vai se casar com Roberto, mas antes já terminou a relação que tinha com o pai dela. Joana conta que foi uma decisão difícil de tomar pois estava com medo de perder o carinho dela, por isso espera que um dia a perdoe. Rubens conversa com Rodrigo e fala que sempre amou a mãe dele, e que ele sempre vai os unir. Esperança pergunta para Rubens o que pretende falando essas coisas para a criança na frente dela. Rubens se aproxima de Esperança e diz que nunca amou Mayra. Ele tenta seduzir dizendo que ela é a mulher de sua vida. Arthur chega em casa enchendo a boca de elogios sobre o trabalho de Lúcia. Teresa diz para Arthur que sente muito, mas ela demitiu a Lúcia. Arthur pergunta para Teresa por que fez isso e diz que Lúcia é alguém importante para os seus projetos. Ele diz que é um absurdo o que ela está fazendo. Teresa diz para Arthur que absurdo é o que Lúcia está fazendo. Ela mostra o retrato que Lúcia está fazendo dele e o questiona. Arthur fica sem palavras. Esperança diz para Rubens que sente desprezo por ele e pede que ele fique longe dela. Hernan entra no quarto e não gosta de ver Rubens próximo à Esperança.
Esperança explica para Hernan que não quer deixar Rodrigo sozinho com Rubens, por isso está ali. Rubens provoca Hernan dizendo que Esperança não suporta ficar perto dele porque morre de vontade de ficar novamente com ele. Hernan não suporta o deboche e parte para cima de Rubens. Arthur admira o desenho de Lúcia e admite para Teresa que gostou do desenho. Chorando, Teresa diz para Arthur que não o reconhece mais, principalmente quando bebe. Ela diz que tem que o suportar bêbado e agora também paquerando Lúcia. Arthur jura para Teresa que não sente nada por Lúcia e que ela é apenas uma amiga da sua irmã. Esperança pede que Hernan não deixe as visitas de Rubens os afetar e garante que não sente mais nada por ele. Teresa informa Arthur que agora mesmo vai falar com a Luísa para avisar que não quer mais Lúcia naquela casa. Ela abre a porta da casa e acaba esbarrando em Luísa, que está com as mãos cheias de compras. Teresa pede desculpas a Luísa e avisa que não aguenta mais as idiotices do irmão dela. Ela vai embora e deixa Luísa sem entender nada. Arthur conta para Luísa que Teresa ficou chateada e despediu Lúcia porque descobriu que ela estava desenhando. Luísa diz para Arthur que sente muito pelo mal-entendido e conta que Lúcia estava desenhando a pedido dela. Ela explica que pediu que Lúcia fizesse um retrato dele para dar a Teresa e um retrato dela para o presentear. Teresa encontra Fernando perto da casa, entra no carro dele e pede que a tire dali. Aurora diz para Mariano que percebeu que Joana e Roberto nasceram um para o outro e conta que vai procurar seu pai para apoiá-lo. Aida diz para Oriana que Teresa conseguiu o dinheiro para comprar a parte deles do negócio. Oriana diz que já sabia e informa que Fernando que vai dar o dinheiro para comprar as ações. Ela diz que a única coisa que queria saber é se Fernando vai ajudar por Arthur ou se é por Teresa. Aida tem certeza que Teresa convenceu Fernando de ajudar. Fernando leva Teresa para um lugar distante e os dois tomam sorvete. Chorando, Teresa diz para Fernando que Arthur foi infiel e a traiu com Lúcia. Ela supõe que Luísa sabia de tudo, pois Lúcia é sua amiga. Teresa diz que antes se importava com os sentimentos de Arthur e Luísa, por isso não quis assumir o que sente por ele, mas agora não a importa nada. Ela o abraça e o beija com paixão. Arthur liga para Teresa, mas ela continua beijando Fernando e ignora a ligação. Mayra diz a Genoveva que o ódio que ela sente por Teresa não a faz bem e tenta a convencer de esquecer o passado. Genoveva lembra a Mayra que Teresa não só a prejudicou, mas também foi a causadora da infelicidade dela. Mayra diz para Genoveva que ela parece estar cega e aconselha ela a tomar cuidado com Rubens. Luísa liga para Fernando, mas ele não atende e continua se esfregando com Teresa. Ele diz para Teresa que está louco por ela e continua a acariciando. Teresa diz para Fernando que sente o mesmo, porém não pode ficar assim porque antes tem que se divorciar. Genoveva questiona Rubens por que está ficando tantas horas no hospital. Ela quer saber se é pelo bebê ou por Esperança. Rubens tenta tranquilizar Genoveva e conta que Esperança se casou e que o marido não desgruda mais dela. Ele diz que está feliz porque seu filho deu uma melhorada. Teresa tenta fazer Fernando acreditar que é muito infeliz com Arthur e avisa que independente de ficar com ele ou não vai pedir o divórcio. Luísa se encontra com Lúcia e pede desculpas pelo que aconteceu com Teresa. Arthur vai procurar Teresa na casa dos pais dela e Armando percebe que as coisas não andam bem entre eles. Aida informa Rubens e Genoveva que não deu certo o plano de destruir Teresa. Ela conta que Fernando vai emprestar o dinheiro para o casal comprar a parte deles no Lua Turquesa. Teresa encontra Arthur procurando no apartamento e avisa que os dois precisam conversar. Do outro lado, Fernando chega em casa e é questionado por Luísa por onde andava. Fernando fecha a cara e pergunta para Luísa se ela vai ficar igual sua mãe, o controlando. Arthur diz a Teresa que ela está se estressando à toa e conta que o retrato que Lúcia estava pintando era um presente que Luísa iria os dar. Teresa não sabe o que falar e desconfia da palavra de Arthur, que pede que ligue para Luísa para confirmar. Luísa fica magoada com Fernando e diz que ele nunca tinha falado assim com ela. Fernando pede desculpas e tenta se explicar,
mas Luísa fica desconfiada e questiona o noivo. Luísa diz para Fernando que o ama tanto que não poderia viver sem ele. Arthur pede que Teresa acredite nele e diz que não existe absolutamente nada entre ele e Lúcia. Teresa diz que ele pode não ter nenhuma relação com Lúcia, mas avisa que percebeu que ela é apaixonada por ele. Ela avisa que vai falar com Luísa e Lúcia não vai voltar a colocar os pés na casa dela. Arthur avisa Teresa que não vai permitir que impeça a Lúcia de trabalhar com ele e diz que ela é muito importante para o projeto que está fazendo. Ele diz que além de Lúcia continuar trabalhando para eles, ela terá que pedir desculpas à amiga da sua irmã. Luísa comenta com Fernando que Teresa estava louca de ciúmes de Arthur com Lúcia graças a ela. Ela conta que encomendou com Lúcia o retrato de Arthur e Teresa para presentear os dois, mas houve essa confusão e acabou estragando tudo. Fernando diz a Luísa que o melhor é não se meter em assuntos de casais e conta que Arthur tem tratado Teresa muito mal. Aurora deseja toda a felicidade para Roberto e avisa que vai viajar para cuidar do seu pai. Teresa diz para Arthur que não vai pedir desculpas a Lúcia porque sabe que ela gosta dele. Arthur diz a Teresa que ela deve sim pedir desculpas porque é o justo. Ela acaba cedendo e diz que vai pedir desculpas a Lúcia. Armando procura Arthur, diz que percebeu que ele e Teresa estão com problemas, por isso acha melhor se demitir. Teresa apoia Armando. Armando avisa Arthur que se os problemas entre ele e sua filha continuar vai a levar de volta para sua casa.